Então, para a gente continuar no assunto do comércio eletrônico, quais são os principais métodos de autenticação? Por que eu estou tratando desse assunto logo no início da aula? Porque nós sabemos, e isso nós vamos poder ver no curso de contratos eletrônicos, que eu recomendo porque tem tudo a ver para a parte de comércio eletrônico, é como fica numa contratação eletrônica a importância da prova de autoria. Porque a primeira coisa que uma das partes pode acabar alegando para tentar descaracterizar a realização do negócio jurídico é de que não era ela, de que não foi ela. Então essa certeza, essa autenticação é extremamente importante até para evitar aquela questão que a gente chama até de chargeback, que é a recusa, devolução de pagamento no uso do cartão de crédito não presencial, porque não há uma apresentação de identidade, de cartão, você tem que confiar que a pessoa é quem ela diz que é do outro lado da tela. A forma mais usual, hoje em dia na maior parte dos sites, é pelo menos exigir no cadastro um login e senha. Então a pessoa acaba tendo que, para realizar uma compra virtual, fazer um cadastro. Esse cadastro, nós já vamos ver numa próxima tela, exige uma série de informações, algumas obrigatórias, senão não realiza o cadastro, e junto desse login e senha, na hora que a pessoa escolhe o meio de pagamento, pode estar associado, então, dependendo do meio de pagamento, a mais alguma autenticação. Quando é feito o uso de cartão de crédito, por exemplo, a pessoa precisa dos dados do cartão. Então ela precisa, de certo modo, fazer uso daquilo que estaria colocado, anotado no plástico. Mas apesar de já termos tantos anos de comércio eletrônico, ele não cresceu no sentido de usar aquela senha do cartão de crédito no ambiente da internet, que geraria um aumento de segurança. Apesar de você poder já ter uma senha de 4 dígitos do cartão, tanto crédito quanto débito, até para saque em dinheiro de caixas eletrônicos, na hora que você faz uma compra virtual, não é pedido senha de cartão. Há quem explique que, devido à internet ainda não ter um nível de segurança maior ou completo, aquela senha de cartão colocada num ambiente desse possa gerar, de repente, uma situação de falta de segurança em cascata. Mas isso é discutível. Deixo para você pensar por que é que não se pede a senha do cartão através de um site, se isso aumentaria a prova de autoria. Então, normalmente é usado aí um pedido de senha, né? E é claro que pode ainda pedir um token, um cartão, poderia ser pedido o uso de um certificado digital, mas há uma questão muito interessante para reflexão. Quanto mais perguntas eu fizer, mas eu elimino o quê? A compra por impulso. Então há algumas estratégias comerciais em que se aceita como risco do próprio negócio uma certa dose, uma margem de repente, repúdio ou de fraude, mas para poder garantir a compra por impulso. Você pergunta 2, 3 coisas, pede uma senha mais outra, de repente pede certificado digital. Se você dificultar demais, vai que a pessoa desiste de comprar na loja e vai comprar na loja do vizinho. Então tem que medir sempre, é um equilíbrio, é uma equação. Talvez se o produto da sua loja seja de alto valor, é uma loja de joias, vale mais a pena uma autenticação forte pelo risco, já que é um valor elevado. E às vezes valores menos elevados, ou quando é um cliente recorrente, você possa abrir mão de algum procedimento que lhe daria maior nível de segurança e prevenção, né? Quais então são outros métodos que também podem ser usados para autenticação? O cartão simples, o smart card, como foi colocado, até mesmo a biometria. Mas isso acaba sendo pouco utilizado na internet. Mesmo um cartão com chip, como você não está necessariamente usando uma leitora, o ideal seria que todos os computadores já viessem com uma leitora para Smart Card, de modo que quando a pessoa usasse a conexão pela internet, ela pudesse encaixar ali e assim só quem possuísse o cartão poderia realizar a operação. Porque o que ocorre hoje, até para uma reserva em hotel, é às vezes o cliente passar os dados completos do seu cartão de crédito, com número, data que expira, código de segurança, tudo num e-mail. Isso gera um alto risco, porque depois que você colocou aquilo no e-mail, como é que você vai saber que não vão utilizar aquilo ali para outra transação? Isso mostra que a essência da mercancia, a essência das relações comerciais é confiança.
E se essa confiança é quebrada, seja por um lado ou pelo outro, é lógico que você inviabiliza o próprio negócio, e o comércio eletrônico, por conta disso, tem que investir muito na segurança das relações estabelecidas nesse ambiente. No comércio eletrônico, como nós já colocamos, a contratação é eletrônica. Sendo eletrônica, há uma série de elementos que podem ser guardados para gerar prova de que aquela contratação aconteceu. Eu sempre vou falar dos dois lados da moeda, do lado do vendedor e do lado do comprador. Até porque o ideal é que eles estejam de acordo. O ideal é que ambos fiquem satisfeitos com aquela relação, porque isso com toda certeza vai provocar o que a gente chama de time life value relation, né, daquele consumidor com aquela loja. Ele não fazer uma única compra. E às vezes uma única compra se arrependendo a falar mal para todo mundo. Ou o vendedor fala, ai, ainda bem que eu me livrei desse freguês, que o cara é, nossa, difícil de agradar. O ideal é que haja reiteração de venda, que vire freguês fiel. A fidelização é importante numa estratégia de sustentabilidade do próprio negócio virtual. E até um dos motivos pelo qual cresceu na internet oferta de assinaturas. Uma série de serviços, até mesmo na indústria, do lado mais, digamos, de filmes eróticos, pornográficos, não só no Brasil, mas fora do mundo, em que eles viabilizaram o crescimento do comércio eletrônico quando passaram a oferecer conteúdo adulto por assinatura, e isso tudo através da internet. Então, esse lado da assinatura também vai trazer para quem é o lojista, o ofertante, uma responsabilidade grande, porque ele tem que ficar com dado completo de cartão de crédito daquele cliente. Então isso normalmente vai ter que estar criptografado, protegido. Quando você só faz uma transação, você só recebe aquela informação pontualmente e pode eliminar. Depois que a transação está completada, elimina-se. Mas se for uma compra recorrente, como é uma assinatura, você tem que fazer uma guarda maior, e por isso eu digo para você, olhe como é que estão as melhores práticas, os princípios, são princípios do PCI, e que uma série de operadoras hoje já exigem que o estabelecimento esteja em conformidade para que possa fazer uso daquele meio de pagamento e diminuir assim o que eles chamam de risco sistêmico, que seria aquele risco que vai alcançar a todos daquela cadeia produtiva. Porque quando nós falamos do comércio eletrônico, você está envolvendo muitas vezes não só o consumidor e o vendedor, mas está envolvendo o meio de pagamento, aquele que faz a logística de entrega, você está envolvendo muitas vezes nesse ambiente também a própria situação relacionada aí ao que seja a cuidar, né, a autoridade para poder cuidar daquele consumidor. Então, a quem cuida do call center, né, que seria um saque, mesmo que seja hoje, há já o saque online, que seria por e-mail ou por chat, e já há o social saque, que é o saque nas redes sociais. Inclusive, a maior parte de quem quer montar negócio na internet hoje em dia acaba precisando estudar também o tema redes sociais, que é tema de uma outra aula nossa, né? Então, quais são os elementos para que a gente possa identificar ou comprovar que uma transação tenha ocorrido? Para os dois lados. O registro das telas, que é o print das telas, a guarda dos logs de conexão àquela página e de login. Você tem aí o envio de comprovante. Esse envio pode ser não apenas para o e-mail cadastrado, mas pode ser mandado via torpedo para o celular da pessoa, e isso triangula, né, e consegue demonstrar que aquela pessoa esteve ali. Você pode ainda buscar outras provas ou outras informações e chegar até o ponto de dizer que uma prova também importante, que é a nota fiscal. Inclusive, deve-se exigir nota fiscal, é uma obrigação legal no Brasil e vai ser necessária numa necessidade de troca ou até mesmo para você solicitar assistência técnica. Às vezes é comum um consumidor não saber onde colocou a nota fiscal, e há muitas lojas hoje que oferecem um servicinho interessante de guarda online de notas fiscais ou de comprovantes de pagamento. Já há bancos, e se pensarmos no comércio eletrônico, devemos incluir aí a categoria também de internet banking, por ser transacional, que já cria uma pasta virtual para que o seu cliente guarde todos os comprovantes, notas fiscais, que já estão ficando eletrônicas também. Muita coisa hoje na internet, até para você se hospedar num hotel, o hotel hoje te pede o seu e-mail, não porque ele quer te mandar
marketing ou fazer spam ou alguma coisa assim, mas porque ele vai precisar mandar a nota fiscal eletrônica para aquele e-mail do cliente que foi ali para o hotel. Eu coloco aí na tela agora, dá uma olhadinha, o que é um registro de log, porque a gente vem falando do tal do log, log para cá, log para lá, fica parecendo que o log é uma entidade. Mas o log não é uma entidade, o log é um registro de fato no tempo dentro de um ambiente computacional. Então, da forma como vocês estão vendo, ele mostra ali uma identificação de quem é, de que parte que é, de como que funciona. E aí, mais para frente, dentro dessa aula, eu vou fazer a dica, mais ao final, de quais são as informações principais que devem ser guardadas de um log. Falando em informação, não temos como não destacar a importância da informação ser colocada no lugar certo para gerar o efeito jurídico de proteção para a loja. A gente vive a era da informação e a melhor forma de gerar proteção para comércio eletrônico é com informação também. Então, qualquer informação que seja requisito para realizar a compra, qualquer informação que seja relevante deve ser colocada no lugar certo, de forma visível, legível, se possível, quando necessária, a prova de ciência com barreira de navegação. A informação protege os dois lados. O comprador, que é o cliente, também deve buscar saber mais informação antes de realizar uma compra numa loja. Isso com certeza vai ajudá-lo a saber, por exemplo, como é que é a política de troca, de devolução. Todos esses detalhes já têm que estar presentes no site. Até porque a internet tem uma natureza curiosa, que é de inesgotável, do ponto de vista de quantas páginas pode ter um site. Você já parou para pensar nisso? Existe limite para a quantidade de telas que você vai pôr? Não. Entende-se sim, e um conceito importante que a gente vai dar no final, a usabilidade. É lógico que há sites mais fáceis de navegar, de achar a informação que procura do que outros, assim como há o conceito de acessibilidade. Sites já pensados dentro das leis, que nós temos lei no Brasil sobre isso, para garantir que uma pessoa com qualquer tipo de deficiência auditiva, visual, consiga também olhar aquele conteúdo que está sendo exposto no site. Então pense nisso. Quando fizer um site, ainda mais se for para comércio eletrônico, que você quer provocar a melhor experiência para o cliente que está ali, não clicar para ir para o concorrente a qualquer minutinho, usabilidade e acessibilidade são dois requisitos extremamente importantes. E colocar a informação no lugar certo é essencial para a proteção jurídica da instituição. Vamos falar um pouquinho sobre compra coletiva, A compra coletiva é uma categoria de comércio eletrônico e ela tem como, digamos assim, fator primordial que a diferencia é o fato dela exigir uma quantidade mínima de compradores para poder fechar uma compra em grupo, que o objetivo maior é ganhar algum tipo de resultado, de retorno, normalmente é um precinho mais interessante pelo fato de estar comprando em grupo. E isso realmente virou uma febre no Brasil. Tem mais de 1000 sites de compra coletiva desde quando foi lançado esse tipo de oferta, virtual dentro do nosso país. E é lógico, há sites e sites, Há aqueles que cumprem com o dever de informação, tentam criar ofertas que chegam com um número mínimo de pessoas aderindo. Por quê? Porque se você quer fazer uma compra e você vê que tem compra coletiva, você fala, vou comprar um presente então aqui de compra coletiva, que está um preço muito legal. E aí de repente não fecha o número mínimo de pessoas, fica aquela frustração. Então, para quem faz esse tipo de produto, é importante fazer produtos que sejam viáveis. E também do outro lado, evitar o quê? O excesso de sucesso. Porque também todo mundo comprar demais e do outro lado você não conseguir, por exemplo, a vaga para poder estar no hotel, ou para poder ir no restaurante, ou para poder fazer a escova progressiva no cabelo, no cabeleireiro. Então tem que equacionar muito bem, tanto o mínimo
né, qual é o mínimo de participantes, quanto um teto em termos de tirar do ar a oferta quando vê que possa correr o risco dela não vir a ser cumprida. Mas a principal característica da compra coletiva é o fato dela ter esse requisito de mínimo de participantes. É claro que por ter uma oferta com preços muito diferenciados, é natural que compra coletiva tenha provocado maior compra por impulso. E aí que mora o perigo. Apesar de muitos vendedores gostarem de provocar compra por impulso, como existe o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele tem que estar preparado que uma parcela daquelas pessoas pode se arrepender. Mas a gente já vai falar disso na hora que falarmos do direito de arrependimento. Falando um pouquinho mais ainda de compra coletiva, vai aí algumas dicas, alguns cuidados para quem quer fazer uso desse tipo de serviço. A primeira coisa é ler o termo de uso. Você é daquelas pessoas que quando vê um termo de uso já vai para baixo assim na tela, dá ok sem ler? Então vou te contar uma coisa, existe um princípio no direito brasileiro que a ninguém cabe alegar a própria torpeza. Isso significa que viu, né, não leu, deu ok, mesmo assim o problema é seu.